Constituição Federal de 1988 consagrou a saúde como direito de todos e dever do Estado. Foi a partir desse marco histórico que ocorreu a instituição formal do maior sistema de saúde do mundo, o SUS. Laura, como é que tá o balé? Tá bem, tia? Islaura hoje não quer falar comigo, gente. Como é que na última consulta a gente viu que a Laurinha tinha perdido peso, né? Falta de apetite? E a físio, quando é que a gente vai conseguir? A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja nosso grito. Mudar para vencer. Muda, Brasil! Eu sou formada em 1974, portanto, bem antes da Constituição de 1988 e também da Lei do SUS, que é de 1990. Havia uma dificuldade de acesso muito grande, porque o INAMPS era destinado a quem tinha emprego, com carteira assinada. E havia a indigência. Com o SUS, isso mudou inteiramente. Não importa a condição do brasileiro, não é? Não importa a sua situação socioeconômica, não importa a prestação de serviço de que ele precisa. Então, esse conceito da universalidade, que é o princípio maior do SUS, é para todos os brasileiros. Claro que se um brasileiro optar por não se tratar no SUS, tem a prerrogativa, não é, de fazer o seu plano de saúde e tudo, embora geralmente esse plano não dê integralidade assistencial, que é o segundo maior princípio do SUS. O que significa dizer que, além de ser para todos os brasileiros, o SUS tem de disponibilizar ações e serviços de saúde que cubram toda a necessidade de promoção da saúde, prevenção de doenças, detecção de doenças, diagnóstico, tratamento, atendimento de urgência, até a reabilitação. A integralidade, ela fala tanto do indivíduo, como ela fala também de um sistema integral. Olha o indivíduo em todo o seu contexto social, psicológico, desde o trabalho dele, o que ele faz, as escolhas que ele tem, e a atenção primária tem esse papel, né? Se ele vem com uma dor, por exemplo, essa dor pode estar relacionada a um desemprego, pode estar relacionado a outras situações que não é necessariamente aquela queixa principal. Foi uma coragem muito grande em criarem no Brasil uma estrutura de atenção à saúde da população, porque não é só cuidar de doença, né? Aquilo do SUS que aparece muito pouco, que poucos enxergam, é esse cuidado com a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, a prevenção de doenças, né? E realmente nós tivemos um avanço muito grande nesse sentido. Hoje nós estamos com quase 210 milhões de habitantes e é o único país no mundo com mais de 100 milhões de habitantes que tem um sistema que é universal, integral e com uma gestão, uma administração que precisa também ser descentralizada, o que é um grande desafio. Que bom. Quando que a gente pode começar? Essa fila é um absurdo, né? Na minha época não era assim. As pessoas eram tratadas com respeito. Eu vou ter que discordar do senhor. Antes da criação do SUS, na Constituição de 1988, era muito pior. As pessoas só tinham atendimento se pagassem por um médico particular ou se fossem asseguradas pelo INPS. As mais carentes e os trabalhadores sem carteira assinada não tinham direito a nenhum tipo de tratamento. Mas com o SUS não é a mesma coisa? Com o SUS é um pouco diferente. O senhor sabia que todo mundo usa o SUS? Ah, isso não mesmo. E esses políticos cheios da grana não enfrentam essas filas. Eu vou explicar.
O SUS não se resume às filas dos postinhos e unidades de saúde. Na verdade, o SUS tem seu ponto forte na prevenção das doenças. O senhor sabia que a vigilância sanitária que garante a qualidade dos produtos nos supermercados, farmácias, lanchonetes é coordenada pelo SUS? Esse é um serviço que ajuda a prevenir várias doenças. Outra área de atuação do SUS é por meio do controle de epidemias, nas campanhas de vacinação. O SUS também faz o controle de pragas, insetos e animais nocivos ao ser humano. O SUS ainda promove a pesquisa de novos tratamentos, procedimentos e medicamentos. Outra área de atuação do SUS é nas campanhas para doação de sangue, órgãos, campanhas antitabagismo, transplantes. Uai, isso. Então tá por toda parte. Não é só fila, mas tem a tal da prevenção, da educação. Não sabia disso. Mas se bem que as filas podiam ser menor, né? O maior problema do SUS está longe de ser as filas. Falta melhor distribuição de verbas para as diversas áreas cobertas por ele. Na Inglaterra e em vários países da Europa, tanto ricos como pobres utilizam o sistema de saúde pública. Sabia que até o príncipe nasceu em hospital público? Se aqui fosse assim, eu tenho certeza que ia melhorar. Precisamos entender que o SUS é de todos nós. Pagamos impostos e temos direito a serviços de qualidade. Temos que nos mobilizar e reivindicar de forma séria a melhoria dos serviços prestados pelo SUS, tanto do governo quanto dos profissionais ligados ao SUS. O senhor já ouviu falar dos conselhos de saúde? Todo município brasileiro tem esse órgão, mas pouca gente conhece. As ouvidorias de saúde e promotorias públicas também dão apoio para fiscalizar e até exigir nossos direitos. Próximo. Posso? Não é de ver que chegou a minha vez? Até mais, hein? Prometo que agora eu vou prestar mais atenção no trabalho do SUS. Tarde de sexta-feira no bairro União. Esta é uma equipe de saúde da família, uma das 132 que o município de São Bernardo do Campo tem. A Isaura é quem chega na frente. Ela é agente comunitário de saúde e moradora no bairro há 15 anos. O agente comunitário vem nas residências, né? Traz uns casos específicos igual do Vitor também, que é o que pede para VD, né? Visita domiciliar, que é compartilhado com o médico e enfermeiro. Ele tem que vir saber a necessidade do paciente e passa em reunião de equipe. Quando o médico acha necessário, a gente agenda uma visita e sempre está vindo visitar as pessoas que é acamado ou restrito ao leito, né? A casa é da Eliane, mãe do Vitor e do Felipe. O Vitor tem paralisia cerebral e está com 16 anos. Ele acaba de voltar para casa depois de uma internação. O Vitor ficou internado porque estava com febre, né, muito alta, e o médico falou para mim que ele estava com pneumonia, e eu sempre quero saber, né, investigar se realmente é o que o Vitor tem, né. Hélio Pozzi é o médico responsável por esta comunidade. Ele ouviu os relatos da dona Eliane, fez perguntas e só depois examinou o Vitor. No fim, esclareceu as dúvidas da família. Ele está suscetível a infecções do trato respiratório por esse fato dele ficar muito tempo na mesma posição, muito tempo sem se locomover, né? Então, provavelmente ele deve ter tido um quadro agudo de infecção que foi resolvido e agora ele está bem. A mãe fica mais segura com a visita. A Eliane tem dificuldade de audição em consequência de uma meningite. Isso requer dela um esforço maior ainda no cuidado com os filhos. A enfermeira Zenaide conta que durante as visitas, a equipe pode avaliar vários aspectos da família. A gente faz toda a avaliação, se necessário a gente faz os encaminhamentos. Não só de especialistas, mas questão social também, a gente também cuida. Às vezes precisa de uma assistência financeira, que a gente encaminha para assistência social, ou para psicóloga, né, que tem na unidade. Tudo isso também envolve a saúde deles. Segundo Isabel Fuentes, da Secretaria da Saúde de São Bernardo, é com a saúde da família que se cumpre melhor a necessidade de atenção básica da saúde prevista no SUS. É possível, né, com a estratégia de saúde da família, você dar um cuidado individualizado, um cuidado garantindo um princípio que é muito caro no SUS, né, que é a equidade, que é você poder
ofertar mais a quem tem maior necessidade, né? No município, 75% da população está cadastrada no Programa de Saúde da Família, mesmo com 60% dos moradores tendo plano de saúde privado. Cada vez maior o número de casos no Sistema Único de Saúde, o SUS, em que pacientes são encaminhados para cirurgia em hospitais públicos que não fazem os procedimentos. Como se não bastasse, faltam medicamentos e os pacientes são obrigados a se sujeitar a longas filas de espera. Cada vez maior o número de casos no Sistema Único de Saúde, o SUS, em que pacientes são encaminhados para cirurgia em hospitais públicos que não fazem os procedimentos. Como se não bastasse, faltam medicamentos e os pacientes são obrigados a se sujeitar a longas filas de espera. Seu Geraldo continua em casa sentindo muitas dores. A quantidade de remédios que toma também aumenta. Uma forma de tentar aliviar o problema, que só será resolvido com a cirurgia, que está sendo marcada há quase um ano. Dói que eu não consigo me controlar, eu choro muito, tá difícil. O motorista aposentado está com 78 anos e tem um cálculo na bexiga de quase 2 centímetros, como nós mostramos numa reportagem em fevereiro. Seu Geraldo teve a primeira cirurgia marcada pelo SUS em dezembro, mas o Hospital Central de Guaianazes não dispunha de técnica adequada para o caso dele. Depois da reportagem do Jornal da Gazeta, um novo procedimento foi marcado e deveria ter ocorrido na última sexta-feira, agora na Santa Casa de Santo Amaro. E mais uma vez ele foi surpreendido ao saber que o hospital também não realiza a cirurgia. Tá um jogo de empurra e quem está sofrendo é ele, porque é uma dor intensa, né? Só quem passa que sabe, né? E a gente está nessa, a gente fica perdido porque não tem recurso. Ele está tomando remédio, já variou uns 5, 6 tipos de remédio. Fátima também está indignada. O pai dela, seu Anísio, de 88 anos, quebrou o fêmur e aguarda por uma cirurgia no Hospital Ipiranga, na zona sul de São Paulo. Segundo ela, a cirurgia só não foi feita ainda porque faltam medicamentos básicos. Os médicos, os profissionais são de primeira linha, mas eles não têm condições de prestar um bom serviço por conta de toda essa falta de medicamento. A família chegou até a gravar um vídeo com o celular em que seu Anísio faz um apelo e pede para ser operado. É muito justo. O que eu quero é operar. Seu Anísio está internado aqui no Hospital Ipiranga há 3 semanas e chegou a ser levado para um outro hospital, o Nossa Senhora do Pari, para fazer a cirurgia. Mas acabou trazido de volta, porque não havia uma UTI disponível para o pós-operatório. Cada dia que passa, você fica mais preocupado com a situação, porque você percebe que está havendo um desencontro de informações. Nem eles mesmos estão sabendo o que fazer. No início do século XX, a cidade do Rio de Janeiro sofria com sérios problemas de saúde pública. Varíola, peste bubônica e febre amarela contaminaram grande parte da população e preocupavam as autoridades. Foi então que o presidente Rodrigues Alves iniciou uma série de reformas urbanas e sanitárias que mudaram a geografia da cidade. Rodrigues Alves lidera uma reforma do Rio de Janeiro dentro daquilo que a França vinha fazendo. Então, aquela ideia da medicina urbana reaparece no Rio de Janeiro, então abrir as grandes avenidas, né? Liberar os ares. Para isso, ele vai ter que expulsar a população mais pobre dos cortiços, dos quartos de aluguel, e aí jogar toda essa população para as favelas e jogar essa população um pouco seguindo a linha de trem na Baixada Fluminense, né, expulsando esta população. Oswaldo Cruz assumiu a Diretoria-Geral de Saúde Pública em 1903. O Oswaldo Cruz, ele é um homem da bacteriologia. Ele, de alguma maneira, ele ganha um poder no Rio de Janeiro através do Instituto Soroterápico, mas ele logo começa a desenvolver dentro do Instituto Soroterápico uma área que vai ser central para o desenvolvimento da medicina e da saúde pública, que é a chamada medicina experimental, que são os laboratórios. E ele começa
a atentar para a questão da febre amarela como sendo algo que deveria ter uma ação de um largo espectro. Oswaldo Cruz coloca uma lei de vacinação obrigatória contra a varíola, inclusive impedindo que as pessoas pudessem trabalhar, os filhos pudessem ir à escola, né? Todo mundo deveria andar com a sua carteirinha. As casas, de alguma maneira, vão sendo invadidas para que se verifique se tem ou não mosquitos. Obviamente que tudo isso dentro de uma certa desordem. Essa ideia do autoritarismo, da invasão das casas, do olhar para o outro, principalmente pobre, negro, com todo o preconceito possível e imaginável. Você tem esse lado que eu acho que decorre na revolta da vacina. Na realidade, a campanha tem sido terrível. Seja como for, a verdade está conosco e triunfará custe o que custar. Ela envolve hoje, segundo os autores, muita coisa. Quer dizer, ela envolve também movimento operário, ela envolve outros interesses, os positivistas, não apenas a população, mas a população ela é inflada e ela, de alguma maneira, se coloca contra isso e vai para as ruas, mas, por outro lado, ele vence. A febre amarela foi considerada erradicada no Rio de Janeiro em 1907. A varíola voltou a aparecer em 1908, mas desta vez a própria população procurou os postos de vacinação. Isso reputa ele um lugar que permite que ele pense, então, olhar para os sertões e fazer um projeto de acompanhar as ferrovias que estão sendo construídas para dentro do território, digamos assim, em todas as regiões, e a partir dali, então, ele leva um grupo que começa não apenas a identificar toda essa questão das doenças, as possibilidades de cura e essas doenças que começam a ser repercutidas também no exterior, que pega muito bem, porque mostra um Brasil querendo, digamos assim, se civilizar do ponto de vista dele. São Paulo recebeu vários médicos que queriam criar uma primeira faculdade de medicina pública no estado. Em 1911 é criado uma primeira faculdade de medicina, que é uma faculdade de medicina privada, dentro de uma universidade privada que se chamava Universidade Livre de São Paulo. E havia ali um curso de medicina. O Arnaldo Vieira de Carvalho, quando ele chega, ele se junta a um grupo e em 1912 eles conseguem, com uma certa pressão, criar uma faculdade oficial no paralelo. Então, durante algum tempo, nós vamos ter em São Paulo duas faculdades concorrentes. A faculdade do Arnaldo Vieira de Carvalho, que obviamente começa a bloquear esta faculdade, até que essa faculdade é obrigada a fechar as portas em 1917 e a nossa faculdade segue um caminho sozinha. A Fundação Rockefeller buscava um espaço para construir uma faculdade de medicina na América do Sul. Após tratativas, a Fundação modifica o ensino e o modo de pensar a medicina e a ciência médica. E Arnaldo consegue, digamos, capturar eles aqui em São Paulo, que gostam muito, viram que era uma faculdade nova que estava sendo criada, que eles teriam muito espaço de ação e, de fato, não é? Eles mudam completamente tudo. Eles mudam todo o currículo médico, eles propõem um investimento de mais de $1 milhão para a construção deste prédio, onde nós estamos, e do que é a Faculdade de Saúde Pública, que era um instituto de higiene, aparelha tudo, quer dizer, tudo que faltava ganha esse espaço, começa a fazer uma circulação de conhecimentos em que professores e alunos vão para Johns Hopkins aprender a medicina e um modo de pensar a medicina e a ciência médica norte-americana, que vem para cá e também traz professores para cá. O corpo médico da Faculdade de Medicina enfrentou o primeiro grande desafio, a gripe espanhola. A doença matou de 50 a 100 milhões de pessoas entre 1918 e 1919. No Brasil, houve cerca de 35 mil óbitos, entre eles o presidente Rodrigues Alves. A gente vai ter estudos que mostram a gripe espanhola na região norte, na região nordeste, na região sul, na região sudeste e na região centro-oeste. Ela chega e acaba atacando onde você tem, obviamente, maiores conglomerados humanos. Então, a cidade de São Paulo é uma cidade que vai ser a mais atacada.
porque você tem, então, essa população imigrante chegando. Não houve um crescimento de São Paulo nesse período. Nós temos o costume de falar que a cidade de São Paulo incha, né? Ela não tem condição de receber tudo aquilo que recebe, e ela recebe toda essa população. E, junto com isso, então, uma epidemia de gripe espanhola. Houve um enfrentamento paulista sobre isso. E um estudo que a gente acabou fazendo aqui, que foi a nossa faculdade, que resolve formar um exército de combatentes, né, de enfrentamento dessa epidemia. Num certo ponto de vista, isso é muito louvável, mas ao mesmo tempo matou também professores e alunos e funcionários morrem nesse evento. Tanto que a formatura da primeira turma era para ser em 1918, devido ao impacto e ao luto que a Faculdade de Medicina entra, a gente só vai ter a formatura da primeira turma em 1919. E o que percebemos atualmente é um retorno de doenças que já foram consideradas erradicadas. O sarampo, a pólio, a rubéola e a difteria, por exemplo. Mais do que garantir a maior cobertura vacinal, André Mota faz um alerta. A maneira como a sociedade vem se organizando acaba levando a dois elementos que precisam ser pensados de maneira conjugada. O campo científico, hoje, no mundo, possui desenvolvimento de contenção epidêmica e de conhecimento e de bactérias e de vírus que realmente é indiscutível. Por um lado, esse desenvolvimento tecnológico, inclusive produzidos no Brasil, nos mostra um campo muito profícuo e que deveria ser para nós um primeiro elemento, digamos, apaziguador. O problema é que isso não convive sozinho e não dá conta sozinho, dependendo de como a sociedade se coloca diante do mundo. Quando nós vemos uma sociedade absolutamente fragmentada, uma sociedade em que o capitalismo acabou e vem produzindo deslocamentos novamente forçados através das guerras, produzindo uma onda de refugiados, né, que são obrigados a sair da sua própria terra para irem para outros locais. Quando nós encontramos uma sociedade absolutamente cindida entre miseráveis que não têm o que comer e onde morar, não é? E a extrema riqueza, e uma riqueza fútil, inclusive, não é? A gente percebe que essa tecnologia não dará conta. Porque há que se ter uma sociedade que se pensa também democrática, com valores em que essas duas coisas possam ser congregadas. Quando essas duas coisas não se congregam, o que a gente tem é aquilo que a gente chama das doenças do progresso. Então hoje a gente tem epidemias, que não são só epidemias frutos de bactérias, a gente tem epidemias de sofrimento mental, epidemias de suicídio, são novas formas de epidemias que revelam exatamente isso. Que não basta apenas o desenvolvimento farmacológico e médico, há que se ter um outro desenvolvimento, digamos, social, cultural e político da nossa sociedade. Sem a consciência disso, acreditamos apenas que a tecnologia vai nos salvar e ela não vai.